Fogo no sul do estado. Incêndio em fábrica de Criciúma provoca explosões. Combate ao descaminho. Polícia Federal deflagra operação que mira produtos contrabandeados do Paraguai. Indústria catarinense em destaque. Setor industrial cresceu o dobro da média nacional em Santa Catarina. Agora é vencer ou vencer. Avaí precisa da vitória para continuar na corrida pela Série A. Concerto em Florianópolis. Orquestra Filarmônica de Santa Catarina se apresenta hoje no Teatro do SIC. Olá, boa noite. O Band Cidade de hoje começa ao vivo, destacando os incêndios na região sul, que cresceram 1.623% na primeira quinzena em relação ao mesmo período do ano passado. E não é diferente em outros países. A repórter Fabiane Paza está em Lisboa, em Portugal, e lá a situação não é diferente. Fabiane, boa noite, tudo bem? Atualiza pra gente como está o cenário aí em Portugal, quantas mortes já foram provocadas por conta destes incêndios. Boa noite e seja bem-vindo ao Band Cidade. Muito boa noite a quem nos acompanha aqui no Band Cidade. Situação bastante preocupante e dramática também aqui em Portugal, onde pelo menos 7 mortes já foram registradas decorrentes dos incêndios em áreas rurais, incluindo um brasileiro de 28 anos. São mais de 40 pessoas feridas, a maioria delas bombeiros que vêm atuando nas tentativas de combate a estes focos de incêndio que só nesta terça-feira chegaram a 172 em todo o país. As regiões mais afetadas estão mais ao centro, ao norte e também na costa oeste, especialmente na região no entorno do município de Aveiro, que concentra 75% de toda a área queimada no país. De acordo com um levantamento divulgado hoje pelo Sistema Copérnicos, desde domingo, mais de 62 mil hectares foram consumidos pelo fogo aqui em Portugal. São quase 7 mil operacionais, incluindo bombeiros e agentes de proteção civil, atuando no combate a estes incêndios, com inclusive ajuda aérea que vem de outros países da União Europeia, como Espanha, Grécia, França e Itália, que anunciou recentemente que vai enviar aviões aqui para Portugal. A Autoridade Nacional de Emergências e Proteção Civil alerta que a noite desta terça-feira não será fácil no trabalho de combate a estes incêndios, porque as condições não são favoráveis. Clima muito seco e ventos que acabam propagando as chamas mais rapidamente. Além dos bombeiros, muitos moradores têm se mobilizado quando vem o fogo se aproximando dos seus terrenos e das suas casas. E também há campanhas para arrecadação de donativos, especialmente para os bombeiros que vêm trabalhando incansavelmente nas últimas horas. Água, alimentos e donativos que vão dar um reforço aí para esse trabalho que tem sido tão importante aqui em Portugal. Eu volto com vocês no estúdio. Valeu, Fábio. Obrigado pelas informações ao vivo, diretamente de Lisboa, capital de Portugal, o país europeu onde vivem muitos milhares de brasileiros que vivem no país aí europeu em Portugal. Incêndios de grandes proporções atingem indústria de plásticos no bairro Próspera, em Criciúma, no sul do estado, na tarde desta terça-feira. Fumaça preta, que pôde ser vista de vários pontos da cidade, chamou a atenção dos moradores. Equipes do Corpo de Bombeiros de Criciúma e de cidades vizinhas como Içara, Forquilinha e Morro da Fumaça foram acionadas para controlar as chamas. De acordo com os bombeiros, o fogo começou por volta da 1h e mobilizou várias viaturas. Felizmente, não houve vítimas, mas a causa do incêndio ainda está sendo investigada. As autoridades chegaram a orientar os moradores a evitarem a área durante o combate ao incêndio para garantir a segurança. A situação foi controlada no final da tarde e uma perícia será realizada para avaliar os danos e identificar a origem do fogo.
Uma chilena de 51 anos foi encontrada morta na tarde desta segunda-feira em Canasvieiras, no norte da ilha. O caso é tratado como feminicídio. De acordo com a polícia militar, o principal suspeito é um homem que estava hospedado há 4 dias no apartamento da vítima. O corpo foi encontrado com sinais de asfixia. O suspeito teria fugido do local. Após o crime, a vítima possuía passagens policiais por perturbação do sossego, lesão corporal, apropriação indébita, dano, ameaça, injúria e difamação. A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira a Operação Anúncio Fake, que investiga a atuação de uma quadrilha que aplicava golpes do falso aluguel em Santa Catarina. Também foi deflagrada a Operação Expurgo, que investiga fraudes em licitações no município de Navegantes, no litoral norte. Os agentes cumpriram 6 mandados de busca e apreensão nas cidades de Tubarão, Itajaí e Navegantes. A ação está relacionada à investigação que apura a suposta prática de fraudes licitatórias em Navegantes, no litoral norte, bem como crime de lavagem de dinheiro. Foram bloqueados valores que podem chegar à quantia de 5 milhões de reais, além do sequestro de veículos de luxo dos investigados. Segundo as investigações, foram causados prejuízos de cerca de 2 milhões de reais. Policiais da Delegacia de Bombinhas, em conjunto com o Cyber Gaeco, deflagraram a segunda fase da Operação Anúncio Fake. Foram cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nas cidades gaúchas de Porto Alegre, Esteio e Alvorada. As investigações apontaram a existência de uma organização criminosa que aplicava o golpe do falso aluguel no litoral norte catarinense, o que causou prejuízos para as vítimas que buscavam passar as férias em Santa Catarina. Também foram bloqueados bens no nome dos investigados e R$150 mil em contas bancárias dos envolvidos. A Polícia Civil recuperou uma carga furtada de medicamentos avaliada em cerca de R$150 mil. Nesta terça-feira, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis. A carga do medicamento canabidiol foi furtada no dia 23 de agosto. Na ocasião, os suspeitos realizaram um desvio de 72 frascos do medicamento, causando um prejuízo de R$150 mil. Os autores do crime, que são pai e filho, vão responder pelo crime de furto qualificado. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Rota Móvel, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso de descaminho de produtos eletrônicos e lavagem de dinheiro no sul do país. A ação se concentrou em Santa Catarina e no estado do Paraná, com o cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão, 3 deles na cidade de Foz do Iguaçu e 2 em Cascavel. Segundo as investigações, os suspeitos importavam ilegalmente eletrônicos como celulares, notebooks e acessórios do Paraguai, sem passar pela alfândega, para revenda em diversas lojas do país. Para ocultar a origem dos recursos obtidos com a venda dos produtos, o grupo utilizava laranjas no processo de lavagem de dinheiro. O esquema gerou um prejuízo estimado de R$2 milhões aos cofres públicos. Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio das contas bancárias dos investigados. Também foi apreendido um veículo de luxo na posse de um dos investigados, que poderá no futuro ressarcir ao erário. Os envolvidos podem responder por contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro, crimes que juntos podem resultar em até 19 anos de prisão. A operação faz parte de um esforço contínuo da Polícia Federal para combater o contrabando e a sonegação fiscal na fronteira do Brasil com o Paraguai. Na manhã de hoje, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 68 quilos de maconha na BR-282 em Chapecó, no oeste do estado. A droga estava no porta-malas de um veículo com placas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Os 2 ocupantes disseram aos policiais que saíram de Cascavel, no Paraná, com destino a Passo Fundo e receberiam pagamento para fazer o transporte do entorpecente. Eles foram presos e vão responder por tráfico de drogas. A seguir no Band Cidade tem a previsão do tempo. E ainda a indústria catarinense cresce o dobro da média nacional. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com Band Cidade e é hora do comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. Boa noite, Prisco. Tudo bem, Ronaldo? Tranquilo? Tudo certo. Prisco, finalmente temos agenda do Bolsonaro aqui em Santa Catarina? Olha, Ronaldo, novela interminável. Já cansativa, inclusive.
Mas ontem Jorginho Melo bateu o martelo em um telefonema com Jair Bolsonaro, que desembarca em Santa Catarina na próxima quinta-feira, no final da manhã. É isso mesmo. Ele vem via Navegantes, onde o PL tem candidato. E ali próximo do aeroporto já vai ser o primeiro ato. Não havia previsão de agenda em Navegantes, mas como lá desembarca, já vai ter uma movimentação preliminar. E aí depois ele segue para Balneário Camboriú, onde o candidato do PL é Peter Lee. Mas vai também a Itajaí. Quem vai a Balneário vai a Itajaí, encostado. Robson Coelho, são duas candidaturas do PL, com o detalhe de que em Balneário Camboriú, o filho 04 é candidato a vereador. E o ex-presidente vai fazer uma força pela sua eleição, até porque o projeto é lançá-lo em 2026 à Câmara Federal por Santa Catarina. E aí, pernoita em Balneário Camboriú e no outro dia vai para o sul do estado, prestigiar Ricardo Guide em Criciúma com grande ato que está sendo preparado. E na sequência, quando estiver voltando para o litoral, para a grande Florianópolis e depois embarcando no sábado de volta para agendas nacionais, ele passa em Tubarão, onde tem Stener Sorato, também do PL, todos os quatro, Balneário, Itajaí, Criciúma e Tubarão. Pois muito bem, vamos lá. Marcel Van Hatten, deputado do Rio Grande do Sul, do Novo, hoje prestigiou Odair Tramontim em Blumenau, mas esteve antes com Adriano Silva em Joinville. E aí vem a notícia, Sargento Lima não contará com a presença de Jair Bolsonaro. Estava tudo preparado, mas o ex-presidente tem se revelado cansado, esgotado, e aí a agenda ficou realmente só em 5 municípios, considerando o desembarque em Navegantes. Joinville, apenas se o segundo turno for provocado, o que não parece muito provável. Em compensação, próximo telão, temos Topázio Silveira Neto e Egídio Ferrari, Florianópolis e Blumenau. Topázio não é PL, tem a sua vice do PL, mas ele já com passaporte carimbado para ficar no guarda-chuva dos partidos do governador a partir de 2025, uma vez reeleito. Hoje saiu mais uma pesquisa. Atlas está no limite entre ganhar no primeiro turno ou provocar os adversários o segundo. Entendo o segundo turno, aí Bolsonaro viria não apenas em Florianópolis, como também iria em Blumenau, onde Tramontim e Ana Paula Lima, do PT, buscam consolidar uma posição de segundo turno. Lá a tendência é que tenhamos eleição em 2 turnos. Muito bem, agora nós temos aí o casal Bolsonaro. Por que isso? Porque Michele, muito provavelmente na penúltima ou última semana das eleições, ela virá à grande Florianópolis prestigiar Adeliana, vamos lá? Adeliana Dal Ponte, do PL, candidata em São José, e Eduardo Frete, da Palhoça. Sim, ela já gravou em favor de Adeliana, mas viria aqui para dar um reforço nos 2 candidatos liberais da grande Florianópolis e certamente daria também uma passadinha em Florianópolis, onde, vale lembrar, a vice é mulher, a vereadora Mariane Matos, com quem Michele tem boa relação. É isso aí, meu caro Rodrigo.
Ronaldo. Valeu, Prisco. Muito obrigado Abraço. pela sua participação. Um abraço e até amanhã. Todos os dias você confere ao vivo o comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade e também no nosso portal TVBV Online. Os catarinenses são destaque no cenário industrial brasileiro. No primeiro semestre deste ano, o estado registrou um crescimento que é o dobro da média nacional. De acordo com o Observatório Fiesc, na comparação anual, o estado cresceu 11,8%, com uma alta de 6,5% nos primeiros meses de 2024, superando a média nacional de 3,2%. A indústria catarinense ela é muito forte na questão da indústria de transformação e, além dela fornecer produtos para o restante das outras unidades federativas, como é o caso do setor automotivo catarinense, que fornece muito partes e peças, próprio máquinas e equipamentos, a Santa Catarina também exporta boa parte de sua produção. Na lista deste cenário de crescimento estão as melhores condições de crédito com a redução de taxas de juros no Brasil. E este volume de crédito impulsionou uma maior aquisição de bens de capital. Isso significa que as empresas estão conseguindo financiar a compra de novos equipamentos e tecnologias com mais facilidade. Também está entre os principais fatores a alta taxa de ocupação no mercado de trabalho. Quando mais pessoas estão empregadas, há um aumento geral na renda dos trabalhadores. Com mais dinheiro no bolso, o consumo cresce e isso beneficia as indústrias que conseguem vender mais e se expandir. O consumo das famílias, que ele também se refletiu, por exemplo, na indústria alimentícia e com isso impulsionou outros setores, como a indústria plástica, que fornece embalagem para a indústria alimentícia. Então a gente consegue observar esse encadeamento produtivo na indústria catarinense. Uma massa de ar seco e quente e a aproximação de uma frente fria são os sistemas que influenciam o tempo no estado nesta quarta-feira. O dia vai ter aumento de nebulosidade em Santa Catarina, especialmente na divisa com o Rio Grande do Sul. Tempo firme em todo o estado. As temperaturas vão estar mais elevadas à tarde. Confira comigo, em Florianópolis a mínima prevista é de 16 e a máxima de 21 graus. Em Joinville, no norte do estado, os termômetros marcam entre 15 e 22. Em Blumenau, a mínima prevista é de 14 e a máxima de 22 graus. Em Canoinhas, mínima de 19 e máxima de 23. Viramos a página, tem mais informações. Em Criciúma, mínima de 13 e máxima de 24. Em Lages, os termômetros marcam entre 10 e 20. Em Joaçaba, mínima de 11 e máxima de 25 graus. E em Chapecó, os termômetros marcam a mínima de 10 e a máxima de 26 graus. E veja a seguir, Avaí entra em campo nesta noite, precisando mais do que nunca da vitória. E ainda a Orquestra Filarmônica se apresenta hoje no Teatro do SIC em Florianópolis. É daqui a pouco, no próximo bloco. Estamos de volta com Band Cidade e agora a gente destaca o cenário da dengue em Santa Catarina. Só neste ano o estado registrou 366 mil casos prováveis e 326 mortes associadas à doença. Pelo menos 254 municípios já confirmaram focos do mosquito Aedes aegypti no estado. 172 cidades já são consideradas infestadas. A situação demanda que toda a população intensifique os cuidados e as medidas preventivas, com o objetivo de reduzir a propagação da doença. Além disso, o estado tem intensificado parceria junto aos municípios para promover ações de controle do mosquito e engajamento comunitário. Nesta semana, a data do dia 19, em que se comemora o aniversário do SUS, deve ser um incentivo a mais para o trabalho de combate à doença. O Avaí entra em campo hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha enfrenta o Ituano daqui a pouco na ressacada. E se quiser pensar no acesso, o time comandado por Enderson Moreira tem que vencer ou vencer. Chave virada e foco total no duelo diante do torcedor na ressacada contra o time paulista. Na cola do G4, o Avaí é o 8º colocado com 37 pontos, ainda vivo na luta pelo acesso. Em contrapartida, o Ituano é o 16º colocado com 28 pontos, tendo conseguido aí
reagir no campeonato para fugir do rebaixamento. Para esse confronto, o técnico Anderson Moreira terá o retorno de Giovani, autor desse golaço contra o Santos, e desse outro contra o CRB. Avaí e Ituano se enfrentam hoje, às 9h30 da noite, no Estádio da Ressacada. E o Brusque está em campo neste momento contra o Novo Horizontino pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O quadricolor precisa vencer para tentar escapar da zona de rebaixamento. O jogo começou ainda há pouco, às 7 horas da noite, e o placar é de 0-0 ainda, por enquanto. A Orquestra Filarmônica Catarinense faz uma apresentação hoje no Teatro Ademir Rosa, no Centro Integrado de Cultura em Florianópolis, com a participação especial de um pianista americano. O concerto O Caminho do Andarilho traz um pouco da história do compositor austríaco Franz Schubert. Além de composições do protagonista, o público também poderá ouvir peças do conterrâneo Mozart. Então a gente vai ter um ator, né? Esse ator vai contar a história de Franz Schubert, mostrar as obras, e a gente vai executar essas obras que fizeram diferença na vida dele. Teve uma morte precoce, sofreu muito com uma doença que levou ele a óbito aos 31 anos de idade, extremamente jovem. Mas apesar disso, foi um compositor que compôs como o rio corria, com muita facilidade. Ele compôs mais de 600 canções, imagina, em apenas 3 décadas de vida. A apresentação desta noite conta ainda com a presença do pianista estadunidense Jeremy Rose, que pela primeira vez em sua carreira participa de uma apresentação no Brasil. O ingresso é gratuito. Os espectadores podem contribuir, trazendo 1 quilo de alimento não perecível, que será doado para organizações apoiadas pela orquestra. Que legal, não dá para perder. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no nosso portal TVBB Online. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou acesse tvbb.com.br e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Muito obrigado pela sua audiência, uma ótima noite, um forte abraço e até amanhã.